essa segunda reunião é dando continuidade ao projeto do Planejamento Estratégico do Ministério Público da Paraíba. Vão ter outras reuniões. Eu avalio a reunião como tendo sido muito produtiva. Fico mais uma vez muito feliz com o engajamento que vejo das pessoas que trabalham nessa área da criança e adolescente, e foram fixados alguns pontos no sentido de que todos nós tenhamos conhecimento do que efetivamente cada um dos setores que atuam com a área da criança e adolescente, do que cada um desses setores oferece à criança e adolescente, para que assim a gente possa de forma articulada atender a criança e toda a sua família, porque pelo que a gente já levantou, pelo que os próprios serviços já analisaram, o problema da criança é um problema familiar. Na verdade, elas já são vítimas dessa desestruturação familiar. Então, o acompanhamento dessa criança que está em situação de risco, ela passa pelo acompanhamento de toda a família, e foi isso que a gente deixou definido aqui, quais vão ser nossos objetivos para a próxima reunião, que inclusive já ficou definida para o dia 22 de janeiro à tarde, para que nessa próxima reunião a gente possa trazer todos esses projetos, possa cada uma das instituições relatar a dificuldade que vem encontrando, e assim a gente possa progredir na prestação desse serviço. Quando a senhora fala questão do familiar, está envolvida aí drogas, já que, segundo eu ouvi das palavras da senhora, cerca de 90% dos casos que chegam aqui estão relacionados às drogas? Olha, infelizmente, essa é uma realidade que eu venho constatando, tanto nos procedimentos criminais, porque eu também tenho uma atuação nessa área, como nos feitos que chegam de crianças em situação de risco. No mínimo, eu não tenho uma estatística formal a esse respeito, mas até as próprias pessoas, os outros integrantes da rede confirmaram isso, que cerca de 90%, no mínimo, dos casos que chegam para nós, tem esse fundo, né, tem essa razão de existir. O problema de fundo é a droga. Quais são os crimes mais praticados pelos menores? Não, os adolescentes daqui praticam muito ato infracional equivalente ao delito de furto, justamente motivado pela necessidade de adquirir recursos para alimentar um vício. A maior incidência é de furto com essa finalidade. Assassinatos estão sendo registrados por menores. Como é que está sendo feito o acompanhamento desses menores que praticam esses crimes mais graves? Olha, esses adolescentes que praticam essas infrações mais graves, eles geralmente são aplicados a ele a medida de internação, inclusive provisória, e aí o acompanhamento passa a ser feito pelo CEA. Como o CEA se localiza em Souza, o acompanhamento dele, nesse momento da internação, é feito pelo promotor e pelo Poder Judiciário em Souza. Mas, assim, é isso que a rede também está procurando fazer. Quando um adolescente cometer um ato infracional, ainda que não seja aplicada a ele a internação, que a gente possa acompanhá-lo, sabendo, mesmo que aplique uma medida socioeducativa a ele, que ele vá prestar um serviço à comunidade, mas procure também acompanhar se ele está sendo realmente reeducado e reinserido, se está frequentando a escola, se está frequentando algum serviço social, se está com atividade extra escolar, como, já que o município oferece, né? Capoeira, o representante da prefeita aqui disse que já foi firmado um convênio com o governo do estado para criar uma escola de música, e os instrumentos já estão inclusive à disposição, vão ser criados em 2 bairros, então a gente precisa inserir esse adolescente que cometeu esse ato infracional nesses programas, para que eles vejam na vida dele uma alternativa além do que essa de cometer ato infracional e se entregar ao vício das drogas. Quem participa da rede? A rede, na área da criança e adolescente, existe um sistema de garantia de direitos. E esse sistema de garantia de direitos, ele é promovido por todos os atores da rede. Quem são? Juiz, promotor, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Conselho Tutelar, CREAS, CRAS, organizações civis voltadas à prestação de serviço da criança e adolescente. Então, todo mundo que trabalha com a área da criança e adolescente integra a rede, porque, como eu disse antes, o problema do adolescente não é um problema, e da criança não é um problema dele, é um problema familiar.
Então, muitas vezes a família não tem recurso, é preciso uma ajuda da assistência social. Por vezes o pai é drogado, é preciso um acompanhamento de um CAPS ou até, se for o caso, uma internação, já a Secretaria de Saúde. Por vezes não está estudando, Secretaria de Educação. Então, toda a rede tem que funcionar, porque senão o serviço, a gente não vai conseguir recuperar e fazer com que aquela criança e adolescente se torne um cidadão de bem e assim possa dignamente estar na sociedade cajazeirense. Porque se esse adolescente, se essa criança não for resgatada desse mundo, a probabilidade dele se transformar num futuro autor de delitos é grande. E isso vai repercutir em quem? Em toda a sociedade. É por isso que o problema da criança e do adolescente é um problema da sociedade de Cajazeiras, não é da promotora, não é só da secretaria, não é só do município, é da sociedade que também precisa estar engajada. E num outro momento da nossa estruturação da rede, a gente também vai trazer a sociedade para explicar tudo o que o município já oferece e também tentar inseri-la nessa nossa grande missão, que é prestar uma assistência a essas crianças e esses adolescentes.